Chegou o grande dia. Os golpistas vão começar a pagar pelos crimes que cometeram. O Bolsonaro vai ser réu, em breve vai estar na papuda. Olá e seja bem-vindo. Durante a sessão da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, um dos temas centrais do debate foi o julgamento de Bolsonaro no STF. De um lado, a esquerda, com um sabor de vingança na boca, apostando todas as suas fichas na expectativa de que o STF exclua Bolsonaro do tabuleiro político. Do outro lado, os aliados de Bolsonaro, rejeitando veementemente as narrativas sedentas por sangue da esquerda, que deseja a entrega da cabeça de Bolsonaro pela Suprema Corte em uma bandeja de prata. O ódio é tão visível que o deputado do PT, Padre João, disse que os condenados do 8 de janeiro deveriam pegar 20 anos de cadeia. Veja. Eu, sinceramente, acho que os olhares políticos e da sociedade brasileira nem estão aqui para nós no Congresso. Estão voltados para esta sessão do TSE, que julga a denúncia sobre a atitude golpista do ex-presidente da República e mais um número razoável de pessoas que lhe rodeiam e que lhe rodearam no período do golpe. Sinceramente, acho que cabe a cada ministro, a partir da denúncia oferecida, dar o seu voto e manifestar o seu entendimento sobre a questão. Eu não imagino outro resultado que não seja tornar o ex-presidente réu e todo o seu time envolvido na denúncia. Presidente, eu quero dizer o quanto a justiça brasileira, especialmente os tribunais superiores, adota a injustiça como regra. 2 pesos, 2 medidas. Se não, vejamos, um ex-presidente do PT do Distrito Federal, por ter estuprado vulnerável e cometido exploração sexual de menores, estava preso, ficou preso 3 meses. Mas uma mãe que escreve numa estátua com batom, perdeu o mané, já está presa há 2 anos e existe a possibilidade de ser condenada a 14 anos. Eu acho que a justiça brasileira precisa entender de uma vez por todas o que é que está acontecendo no nosso país. Como se não bastasse, o ministro da Justiça diz que a polícia prende mal. O STJ concedeu mais de 20 mil habeas corpus. Mais de 20 mil habeas corpus em 2024. A média é de 56 habeas corpus por dia, incluindo os finais de semana e feriados. Ou seja, está nítido que o Poder Judiciário brasileiro está vendendo sentença, está manipulando as coisas no nosso país e precisa ser parado. Muito obrigado, presidente. O relatório que hoje foi lido não é apenas um documento jurídico, é a prova incontestável de uma traição urdida nos porões do poder por um grupo de criminosos que, vestindo a máscara da autoridade, conspirou para destruir a democracia brasileira. Jair Bolsonaro não é um político, é o líder do golpe, um homem que, cercado por generais, delegados e milicianos de colarinho branco, arquitetou um golpe covarde contra o povo brasileiro. Usou o Estado como ferramenta de crime, corrompeu parte das Forças Armadas e alimentou o ódio que culminou no terrorismo de 8 de janeiro. E eu tenho certeza que o Supremo tem todas as condições para julgar e também para mostrar que a democracia é importante do nosso Brasil. E eu tenho certeza que quem coordenou as ameaças de golpe, seja lá em 2022, depois das eleições, seja no 8 de janeiro, justiça tem que ser feita. Tem que pagar pelos custos de enfrentar a democracia e ser condenado pela lei de terrorismo. Gostaria também de, infelizmente, destacar
o momento que o Brasil vive, o momento onde o julgamento de pessoas, por causa de uma narrativa de golpe, está ganhando a proporção, vamos dizer assim, talvez incontrolável, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos que fizeram a cúpula do governo naquele momento. Então, hoje, dia 25 de março, um dia triste para o país, pelos vários aspectos que envolvem o juridiquês. Primeiro, porque o foro não é o apropriado. Segundo, porque não houve tentativa de golpe. Terceiro, porque, infelizmente, a defesa dos que estão sendo colocados como indiciados não está tendo o devido espaço conforme os advogados deveriam ter. Eu espero que a OAB Nacional possa se pronunciar a respeito, porque realmente não bastassem os julgamentos de vários indiciados e condenados até pelo 8 de janeiro terem sido de formas virtuais, sem o conhecimento exato do processo aos quais eles estavam submetidos. Nós temos também alguns casos onde o julgamento virtual até impedimento, sim, de mais aspectos relativos à defesa. Chegou o grande dia. Os golpistas vão começar a pagar pelos crimes que cometeram. O Bolsonaro vai ser réu, em breve vai estar na papuda. Essa gente agora posa de vítima e começa a defender a anistia. Eu quero dizer que nós não vamos permitir nenhum tipo de anistia. Não vai passar nessa casa. O Bolsonaro vai responder pelos crimes dele, sim, vai ser preso e não vai ter anistia. Hoje é um dia histórico, 25 de março. E não tenho dúvida de que a primeira turma vai acatar, por quase unanimidade, se quebrar essa unanimidade vai ser só de um voto, acolhendo essa denúncia, e assim o Bolsonaro e os outros 7 se tornam réus. Réus por quê? Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para as vítimas, deterioração do patrimônio tombado e tentativa de homicídio, porque eles arquitetaram o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Tramaram a morte deles. E aí vem alguns colegas aqui dizer que quem fez aquele ato do dia 8 de janeiro eram as velhinhas de Bíblia na mão. Coisa nenhuma. Muitos já foram condenados. E alguns condenados acima de 12 anos. Por isso tem que estar presos. Já estão presos. Se esses já estão presos, muito mais quem arquitetou o golpe, quem fez a minuta do golpe, então não pode ter menos de 20 anos de prisão. Eu ouvi aqui agora há pouco esse deputado pissolista, o Guilherme Boulos, que tem aí aqui escrito pelos jornais que pode até pedir música no Fantástico, já foi preso 3 vezes. E agora um padre da Shopee sobe ali na tribuna que deveria lavar a boca para falar do Bolsonaro, esse pessoal, esse esquerdopata aí, a maioria canalha, lavar a boca para falar do presidente Bolsonaro, vem falar de condenação. Nós sabemos que é um circo que está sendo armado, onde um tribunal de exceção vem querendo aprontar no Brasil mais uma, além de soltar diversos traficantes. Está querendo condenar uma mulher por ter pintado a estátua e agora querendo fazer réu um presidente honesto, que todos nós sabemos. E como o Bolsonaro nunca esteve em lista de Odebrecht, nunca foi envolvido em mensalão e petrolão, eles precisam inventar um golpe fictício, né? Um golpe feito de EAD para poder tentar colocar como se ele fosse algum tipo de corrupto, assim como o ex-descondenado, né, na verdade, dessa trupa aqui do lado da esquerda. Agora, sendo bem sincero, que teatrinho vergonhoso.
O Brasil está enfrentando dificuldades econômicas, a gente tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, estamos enfrentando dificuldades em âmbito de endividamento de famílias, alimento está caro, e a gente vê um teatro de pessoas querendo perseguir opositores meramente porque está de verde e amarelo, poxa. Então, assim, por gentileza, se for para poder atacar aqui o outro lado, dizer de corrupto, me puxa aí a ficha criminal do Bolsonaro, e aí eu vou puxar a ficha criminal do Lula, vai ficar feio para vocês. Obrigado, presidente. Hoje é um dia muito triste, colegas, muito sombrio para a história brasileira, para a nossa frágil história democrática. Outro dia se celebrou aqui o quê? 40 anos da redemocratização. Mas nós temos o que celebrar, colegas, temos mesmo. Quando a gente vê um julgamento como que está sendo feito hoje, de um presidente da República que não cometeu crime algum, que tem uma denúncia contra si e contra mais de 30 outras pessoas, todas pessoas honradas, um general 4 estrelas, aliás, mais de um, pessoas que serviram essa nação, um comandante da Marinha, uma denúncia sem fundamento, uma denúncia, deputado Cherini, feita à base de narrativas fantasiosas, de um golpe num domingo, que poderia ser um domingo de passeio no parque, onde sim, houve quebradeira, houve destruição de patrimônio público, mas para esses crimes existe lei, existe Código Penal, e as penas, meus amigos, não é de 14, muito menos de 17 anos de cadeia. Nós estamos assistindo um presidente patriota que lutou por esse país, por essa nação, que fez um governo olhando para o povo, deputado Luiz Lima, o povo mais carente, que recebia visita do presidente em sua casa, que abria a geladeira, que via a miséria e dizia: vamos cuidar da saúde e da economia, nada disso de economia a gente vê depois. E tudo que ele fez foi provado que estava correto. E um homem que, ao sair do governo, entregou ao presidente proclamado eleito a chefia, o comando das Forças Armadas, e está sendo acusado de dar um golpe com a utilização das Forças Armadas, ou de tentar. Deputado Marco Feliciano, ainda no mês de dezembro, o presidente Bolsonaro nomeou os comandantes indicados pelo Lula, conversou com o ministro da Defesa, José Múcio, fez tudo de forma pacífica, e apenas não ficou aqui para passar a faixa. Assim como, lá atrás, outros presidentes também não quiseram passar a faixa. E isso não tem nada de antidemocrático. Antidemocrático, sim, é esse julgamento em que estamos vendo pessoas honradas sendo denunciadas e sendo transformadas em réis sem terem cometido crime, baseado numa delação arrancada a fórceps do coronel Cid, ou general Cid, agora até me confundi aqui, mas, enfim, que tantas vezes fez mais de 8 delações, sempre dizendo o que tinha dito e falando que foi forçado a dizer aquilo que o ministro Alexandre queria que ele dissesse. Os embates entre a esquerda de Lula e os defensores de Bolsonaro revelam um cenário de confronto ideológico intenso. E assim, lanço a questão. Você acredita que a esquerda e o STF estão do lado correto desta narrativa? Ou será que a direita conservadora possui razão ao sugerir que tudo não passa de uma perseguição do sistema dominante para eliminar os opositores do caminho?